Você sabe a definição de totem e arquétipo? Tem uma pessoa que se preocupa com essa questão e comentou o seguinte: amo os grandes felinos, são os bichos mais lindos do planeta. A sonhadora falou de totem. Elias, qual a sua visão sobre a antiga crença em animais de poder? Ainda não vi o professor Hélio Couto falar de totems. Bom, o totem, quando você pode esboçar a imagem de um animal, você pode fazer uma escultura e prestar culto àquela imagem. E você pode também acreditar que aquela imagem, para onde ela vai, ela leva os poderes dela junto, influenciando o ambiente, coisas e pessoas. Você acredita que no totem há o emprego de uma força cósmica ali, mas que ela precisa ser reverenciada como algo santo, como algo sagrado. Já o arquétipo, não. O arquétipo é a essência primordial de coisas e pessoas. É o design primordial de todas, pode ser de pessoas, de animais, de objetos. O design do sol é um arquétipo. O design da águia é um arquétipo. Mas foi feita uma experiência, foi colocada a imagem de uma águia para os patinhos e eles morriam de medo. E não era uma águia real, era só uma estátua. A águia não tinha vida, nem se mexia nada, era só uma estátua ali inerte. E os patinhos corriam de pavor só de ver aquela estátua da águia ali. O que quer dizer que aquele arquétipo ali tem um design que assusta patinhos, mas que tem outras qualificações também contidas nesse design. É claro que tem muitas informações inseridas num design, porque um design ele é também um projeto atômico, tá? Então tem muito mais coisa envolvida. Então, quando nós trabalhamos com arquétipos, nós trabalhamos ali com a linguagem arquetípica automaticamente. Por quê? Porque a nossa parte subconsciente da nossa psique vai buscar incorporar na psique as qualificações ali advindas daquele design, cujo arquétipo inserimos em nossas vidas. Pode ser na tela de fundo do celular, pode ser um quadro na parede do quarto, da sala, pode ser uma estátua no jardim, também vai servir como arquétipo. Então, quando as pessoas veem os designs, pode ser em estátuas, imagens, souvenirs, esses designs ali, eles estão passando constantemente mensagens subconscientes para as pessoas que denotam elas. Então, essa é a grande diferença. Agora, o totem, ele já é um pouco diferente, porque tudo que exige culto exige muito mais responsabilidade e abre muito mais brecha para coisas negativas. A pessoa, ela fica mais exposta àquilo que eu aqui no meu canal chamo de rede Wi-Fi desprotegida. O que é isso? Quando você está fazendo uma transação bancária numa rede Wi-Fi que não é super protegida, você corre o risco de dar enter aqui e o dinheiro vai lá para a conta de um hacker, de alguém que você não queria. E com a incorporação do totem ali nas crenças da pessoa, ela pode sofrer, ela pode ser acometida por a tal rede Wi-Fi desprotegida. E ao ver algum tipo de culto ou algo parecido, as outras pessoas que não são visíveis, a outra gente que não é visível, porque aqui no meu canal, quando eu falo de gente, de pessoas, eu não estou falando somente de nós humanos. Eu estou me referindo a nós, aos seres invisíveis, aos espíritos, aos extraterrestres, até porque o Criador fez infinitos tipos de pessoas.
Querer mensurar as medidas do Todo-Poderoso é o princípio da loucura, inclusive porque o Todo-Poderoso é infinito para todas as direções. Faça você ideia da grandeza do nosso Criador. Então, por isso, trabalhar o arquétipo na vida, na mentalidade, na psique da pessoa, é mais... o encargo ali é menor, a responsabilidade é menor, tá? A observância e o controle são mais possíveis. E quando você passa a prestar culto, acender vela, ou algum tipo de oração, ou quando você começa a ir por essa margem, como eu já falei, a rede Wi-Fi, ela não poupa ninguém. Ela não escolhe os bonzinhos ou os maus. Ela está em todas as religiões, está em todos os lugares. A rede Wi-Fi, a rede Wi-Fi ali desprotegida, ela pode, no mesmo ambiente, contemplar algumas pessoas com as maldades dela e outras não. Vai ali da rede, quando se joga, uns vão para lá, outros vão para cá, tá? Então, o quanto menos serviço sagrado você prestar para coisas ou quaisquer que sejam os outros tipos aí de deuses, ou somente o Todo-Poderoso deve receber trabalho sagrado. Incorporar o arquétipo na vida da pessoa não é ali prestação de culto, né? E já o totem, ele está muito voltado aí para esse sentido. Por isso que eu desaconselho, né? Trabalhar com arquétipo é simples e é extremamente eficaz, é extremamente funcional. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua buscagem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Agora eu vou dar aqui para você um exemplo da eficácia da utilização de arquétipo na vida da pessoa. A sonhadora tinha na vida desperta um amante, e ela passou a utilizar em secreto o arquétipo da águia no celular dela. E ela sonhou que a amante estava dentro de uma casa e ela estava expulsando a amante do marido dela dessa casa. E ela lembra que os olhos e a boca da amante pareciam os de uma serpente. E quem é que luta com a serpente? É a águia, né? Então, mas isso é o próprio potencial da sonhadora, é todo o potencial consciente ou inconsciente, o potencial oculto, todo o potencial dela está sendo utilizado ali, inflado com o arquétipo da águia para resolver problemas e para obter resultados, né? Agora, se fosse com a utilização de um totem, por exemplo, nesse sentido, totem já envolveria algum tipo de culto, né? E nós não sabemos, ao final, lá na ponta, quem é que está governando os cultos, quem é que está recebendo de fato essas homenagens, essas energias. É ali que daí a pessoa corre o risco de cair na rede Wi-Fi desprotegida. E os resultados poderão ser incertos, poderão ser adversos. É um tanto oculto trabalhar com o tal do totem, na minha opinião. Prezado internauta, aqui em cima, no card deste vídeo, eu vou deixar uma playlist arquétipos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.